Quantas vezes você já se desgastou pensando em algo que nunca dependeu de você? Uma decisão que dependia de outra pessoa, um atraso, uma resposta que nunca chegou. Você sofre, se irrita, perde energia, mas nada muda, porque simplesmente não depende de você. É assim que nascem a ansiedade, a frustração e a sensação de estar preso. Mas quando você coloca o foco apenas no que está nas suas mãos, a confusão se dissolve e surge a clareza. O estoicismo é exatamente isso. Um treino da visão, um exercício para enxergar o essencial, agir com firmeza e escolher sempre o caminho mais sábio diante da vida. E quando você passa a confiar no seu próprio poder de agir, a dúvida se transforma em coragem e a indecisão dá lugar ao movimento. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 exercícios estoicos simples, práticos e profundos, que cabem no seu dia a dia e têm o poder de devolver algo essencial, a sua paz de espírito. Se você deseja começar essa transformação agora, escreva nos comentários: hoje eu foco no que posso controlar. Esse gesto simbólico é o primeiro treino para libertar sua mente do peso do que não depende de você e colocar sua energia onde ela realmente gera mudança. Antes da primeira lição, só te peço 2 coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Agora vamos começar. 1. Confie nas armas da sua mente. Às vezes tudo acontece ao mesmo tempo. Uma mensagem atravessada, um prazo estourando, a vontade de desistir. Por dentro, a mente dispara respostas antigas: reclamar, adiar, atacar, fugir. Mas antes do primeiro impulso, existe um instante silencioso em que você escolhe quem vai ser. É nesse pequeno espaço entre o gatilho e a reação que moram suas ferramentas internas. Quando você aprende a acessá-las, o mundo lá fora deixa de mandar em você. Epicteto, o sábio estoico, ensinava que não é o obstáculo que define a nossa vida, mas a forma como escolhemos enfrentá-lo. Se alguém nos ofende, podemos usar esse insulto como oportunidade para treinar a paciência. Se enfrentamos a dor, podemos descobrir nossa resistência e, diante da tentação, temos a chance de exercitar o autocontrole. O segredo não está no que acontece fora, mas no que você desperta dentro de si. Este exercício nos convida a lembrar, sempre que enfrentamos uma dificuldade, das ferramentas internas que já possuímos. Talvez você ache que não tem o que é preciso, mas se olhar com calma, vai perceber que já carrega dentro de si sementes de coragem, paciência, disciplina, bondade. Basta usá-las. E quando parecer que falta algo, o desafio em si será a oportunidade perfeita para desenvolvê-lo. Marco Aurélio escreveu: procure dentro de você. É lá que reside a fonte do bem, e ela pode fluir incessantemente se você sempre a explorar. Isso significa que a verdadeira força não está nas circunstâncias, nem na opinião dos outros, mas em acessar, em silêncio, esse reservatório interior que nunca se esgota. Pense em situações simples do dia a dia, quando está de dieta e recusa uma sobremesa. Não é só comida que você controla, é o músculo do autocontrole sendo fortalecido. Ou quando levanta para trabalhar mesmo naqueles dias em que a preguiça pesa, está treinando autodisciplina, sem testemunhas, sem aplausos, apenas com sua consciência. Quando ensina algo a alguém com paciência, sem humilhar ou diminuir, está cultivando generosidade e justiça. Ou quando respira fundo diante de uma provocação e escolhe o silêncio, está treinando a virtude da temperança. Cada desafio é como uma academia da alma. O peso pode ser desconfortável, mas é ele que fortalece os músculos invisíveis do seu caráter. O problema é que, muitas vezes, olhamos apenas para a dificuldade e esquecemos das batalhas que já vencemos, das ferramentas que já temos. Mas a verdade é que você já sobreviveu a dias que achava que não aguentaria,
Já superou dores que pareciam insuportáveis. Já encontrou saídas quando tudo parecia perdido. E se conseguiu antes, pode conseguir de novo. A prática é simples. Na próxima vez que estiver diante de uma dificuldade, não pergunte por que isso aconteceu comigo, mas sim, qual ferramenta interna eu posso treinar agora? Porque é assim que a mudança acontece, não com discursos grandiosos, mas no silêncio de cada escolha diária. Se essa lição tocou você, deixe nos comentários. Eu procuro dentro de mim. Escrever isso é como acender uma chama discreta dentro de você. Um lembrete de que as maiores transformações começam no interior antes de aparecerem no mundo. 2. Mate o problema no começo. As pequenas decepções do dia a dia são como faíscas. Uma só parece inofensiva, mas se você não cuida, ela se espalha e vira um incêndio dentro da sua mente. Não é o tamanho do problema que destrói sua paz, mas o poder que você dá a ele quando o repete sem parar em seus pensamentos. O atraso do metrô, a mensagem que não chega, o plano que muda de última hora, sozinhos são detalhes, mas somados podem consumir sua energia. O estoicismo nos ensina a cortar esse ciclo logo no início e enxergar essas situações de outra forma. Em vez de deixar que a irritação cresça até dominar seu humor, você pode aprender a olhar para ela com consciência. O sentimento surge, mas você escolhe se o alimenta ou se o enfraquece. Essa é a chave, não negar o que sente, mas aprender a regular suas reações. Porque se você parar para pensar, quase tudo o que hoje chamamos de problema seria considerado um luxo em outras épocas. Um atraso de 5 minutos não é nada comparado a quem levava dias para chegar a um destino. A demora numa resposta não é nada, se comparado a uma carta que precisava de semanas para atravessar o oceano. Você não vive uma tragédia, você enfrenta desconfortos, e quem não suporta o desconforto acaba escravo de qualquer detalhe. O filósofo Sêneca dizia: às vezes até mesmo viver é um ato de coragem. Ele queria nos lembrar de que a vida nunca foi feita para ser livre de dificuldades, mas para ser vivida com coragem diante delas. Cada frustração é um teste secreto. Ou você deixa que ela te enfraqueça, ou você a transforma em treino de força. O exercício é simples. Quando algo pequeno te irritar, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: isso ainda vai importar amanhã? Isso vai importar daqui a 5 anos? Em 90% dos casos, a resposta será não. Essa pergunta é como um escudo invisível. Ela corta o poder da irritação antes que ela te consuma. E lembre-se, quem aprende a cortar o problema no começo nunca será dominado por ele. Dominar as pequenas batalhas é o que prepara você para vencer as grandes guerras da vida. Cada vez que você não deixa um incômodo crescer, você constrói mais clareza, mais força e mais liberdade interior. Escreva nos comentários: aqui o problema não cresce. Essa simples decisão pode parecer pequena, mas é no início que você decide se será livre ou escravo dos detalhes. 3. Decida hoje o que merece sua energia. Imagine que, ao final de hoje, você fizesse uma lista de tudo o que fez e se perguntasse em silêncio: eu teria vivido esse dia da mesma forma se soubesse que seria o último da minha vida? Essa simples pergunta tem o poder de virar sua rotina de cabeça para baixo. De repente, aquelas horas gastas rolando o feed ou cumprindo tarefas sem sentido parecem vazias. Enquanto isso, um abraço na sua mãe, uma conversa sincera com seu filho, alguns minutos de silêncio para cuidar da sua mente ou aquele projeto que você sempre deixa para depois, tudo isso ganha uma importância enorme. Esse exercício funciona como um filtro. Ele separa o que é ruído daquilo que é essencial. Você começa a enxergar que muitas das coisas que ocupam seu tempo não passam de distrações.
E, ao mesmo tempo, percebe que as experiências mais simples, estar presente com quem você ama, cultivar um hábito saudável, dedicar-se ao que realmente acredita, são as que trazem sentido verdadeiro. Os estoicos chamavam essa prática de memento mori. Lembre-se de que vai morrer. Para eles, não era uma ideia sombria, mas uma bússola. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: você poderia deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. A consciência da morte não é para te assustar, mas para te despertar. Ela nos chama a viver de forma autêntica, a parar de gastar energia com o que não importa e a direcionar nossos dias para aquilo que reflete quem realmente somos. Quando você se lembra da sua mortalidade, o supérfluo perde força e o essencial se revela. Pense, se hoje fosse o último, você teria passado horas discutindo na internet? Ou teria feito aquela ligação importante, escrito uma mensagem ou simplesmente olhado o céu por alguns minutos com gratidão? Esse exercício não é sobre esperar a morte, é sobre aprender a viver. Cada dia pode ser um ensaio silencioso da sua melhor versão, um compromisso de não se perder em trivialidades, mas de escolher o que realmente importa. A prática é clara. Ao final de cada dia, olhe para trás e pergunte a si mesmo: se fosse o último, eu teria orgulho do que vivi? Se a resposta for não, ajuste o rumo, porque é nessas escolhas diárias que se constrói uma vida cheia de propósito. Você pode transformar sua vida a partir do momento que decide viver o que realmente importa. 4. Uma virtude pode mudar sua semana inteira. Coragem, temperança, justiça e sabedoria. Essas são as 4 colunas do estoicismo. E Marco Aurélio, o imperador estoico, dizia: se alguém encontrar algo mais valioso do que essas virtudes, que prove, mas eu não conheço nada melhor. E aqui está o segredo. Mudar sua vida em silêncio não é sobre anunciar ao mundo o que você vai fazer, mas sobre praticar, dia após dia, em silêncio, uma dessas virtudes até que ela se torne parte de quem você é. Imagine começar pela coragem. Coragem não é gritar mais alto do que os outros, nem se mostrar invencível. Coragem pode estar no simples ato de levantar da cama quando a tristeza pesa, em olhar nos olhos de alguém que você ama e dizer uma verdade que vinha evitando, em admitir um erro e pedir desculpas, mesmo quando o orgulho te empurra para o silêncio. Coragem também é finalmente enviar aquele currículo que ficou meses parado, marcar a consulta que você vinha adiando por medo do diagnóstico, ou dizer não quando todos esperam que você aceite. A verdadeira coragem raramente tem plateia, mas é ela que muda em silêncio a direção da sua vida. Na Semana da Justiça, o treino se revela em escolhas pequenas, mas poderosas. Devolver o troco que veio a mais, mesmo quando ninguém perceberia. Dar crédito a quem merece no trabalho, mesmo que isso signifique dividir os aplausos. Tratar com respeito o garçom que te serve, o porteiro que abre a porta, o motorista que te conduz. Pessoas que muitos ignoram, mas que também merecem dignidade. E, em momentos maiores, justiça pode ser não se calar diante do que fere seus valores, mesmo que todos prefiram olhar para o lado. Ser justo é não trair aquilo que você sabe, no fundo, ser o certo. Na Semana da Sabedoria, o treino está no ritmo da sua mente. Sabedoria é ouvir mais do que falar. É dar um passo atrás para enxergar a situação por outro ângulo. É segurar a língua antes de soltar uma palavra que não volta. Ela também pode estar em reservar 20 minutos para um livro que expanda sua visão, em aprender com alguém mais velho ou em refletir em silêncio sobre os próprios erros. A sabedoria não aparece de repente, ela é construída no silêncio de quem observa,
pensa e só depois age. E na semana da temperança, o treino é nos limites. Limite no prato, quando a ansiedade quer controlar seu apetite. Limite no cartão, quando a vontade grita mais alto que a razão. Limite no tempo, quando o trabalho invade cada espaço e você esquece que descansar também faz parte da vida. Temperança é olhar para aquele par de tênis que você adorou na vitrine e perguntar a si mesmo: eu realmente preciso disso agora? Ou só estou tentando preencher um vazio? É desligar o celular para jantar com calma, sem distrações. É perceber que você não precisa de tudo, só do que tem sentido. Quem aprende a se moderar, descobre que o essencial é mais que suficiente. Cada virtude é como uma semente plantada em silêncio. Você não precisa contar a ninguém, porque o fruto aparece sozinho. Mais firmeza, mais clareza, mais equilíbrio. E quando essas sementes crescem dentro de você, a insegurança perde espaço e o que fica é uma vida guiada por valores que nada pode apagar. O exercício é simples. Escolha uma virtude e viva com ela durante esta semana. Não precisa anunciar nem justificar, apenas pratique. Porque as mudanças que realmente transformam não se exibem, elas florescem em silêncio e iluminam tudo ao redor. 5. O poder de uma revisão diária. Quantas vezes você chega ao fim do dia com a mente cansada, mas sem nem saber exatamente o porquê? As horas passaram, você correu, respondeu mensagens, lidou com pressões, mas ao deitar, sente como se algo tivesse ficado inacabado. É como se vivesse todos os dias no piloto automático, acumulando pensamentos e emoções, sem nunca parar para organizá-los. E é nesse ponto que nasce a confusão mental, a ansiedade e a sensação de estar sempre em dívida consigo mesmo. Sêneca aconselhava que no fim de cada dia buscássemos um lugar tranquilo e refletíssemos: o que fiz de errado? O que fiz de certo? O que poderia ter feito de outra forma? É um exercício simples, mas capaz de mudar o rumo da sua vida em silêncio. Essa prática não é nova. No século XV, Inácio de Loyola a chamou de exame diário. Hoje, psicólogos e especialistas em desenvolvimento pessoal também confirmam. Parar alguns minutos para revisitar o dia é um dos hábitos mais poderosos para o autoconhecimento. Quando você escreve ou reflete sobre o que aconteceu, algo mágico acontece. Você se enxerga com mais clareza. Os erros não viram monstros intransponíveis, os acertos não passam despercebidos e cada atitude ganha o valor que realmente tem. Esse exame diário pode ser dividido em 3 perguntas simples, mas transformadoras. A primeira é em se perguntar: o que fiz de errado? Talvez hoje você tenha levantado a voz com alguém que não tinha culpa, descontando sua irritação em quem só queria ajudar. Talvez tenha prometido algo e não cumpriu, mesmo sabendo que poderia ter feito. Ou quem sabe gastou um dinheiro que não tinha, apenas para aliviar uma ansiedade momentânea. Esses deslizes não fazem de você uma pessoa errada, mas admita-os e eles deixam de te controlar. Enquanto você não admite um erro, não tem poder sobre ele. Negar é permanecer prisioneiro, mas quando você escreve e reconhece, já começa a retomar o controle. Errar não te define. Você não é o erro. Você apenas se afastou da virtude por um momento. Reconhecer é a chave para voltar ao caminho certo. A segunda: o que fiz de certo? Até um relógio parado acerta 2 vezes ao dia. Ninguém é 100% errado quando você anota seus acertos, reforça dentro de si o hábito de fazer o bem. Isso alimenta a confiança, fortalece sua autoestima e te mostra que você já tem virtudes vivas em si, esperando apenas serem repetidas. Pode ter sido algo simples: ouvir um amigo com paciência em vez de interromper. Cumprir a tarefa que você vinha adiando há dias, escolher se exercitar mesmo sem vontade,
ou simplesmente respirar fundo em vez de reagir com raiva. Escrever o que deu certo é treinar a mente a enxergar que você é capaz, e isso vale ouro. Registrar esses momentos é como regar sementes, pequenas ações que, repetidas, crescem em confiança e caráter. E a terceira, o que poderia ter feito diferente? Aqui está o espaço para transformar atitudes em sabedoria. Talvez hoje você tenha respondido alguém com grosseria sem motivo. Talvez tenha passado uma hora rolando comentários inúteis na internet quando poderia ter lido, caminhado ou descansado. Ou talvez tenha evitado uma conversa importante porque era desconfortável e agora carrega um peso por dentro. Pergunte a si mesmo: eu poderia ter feito diferente? Porque quando você tem consciência disso, a sua vida começa a se transformar. A repetição deixa de ser um vício cego e passa a ser uma escolha consciente. Epicteto lembrava: você não está apenas respondendo uma vez, você está se tornando aquilo que repete. E é aqui que está o poder. Cada ato revisto, cada reflexão feita é uma chance de quebrar um velho hábito e plantar um novo destino. A revisão diária é como segurar um espelho diante da própria alma. Você não precisa postar, contar ou justificar. É um diálogo silencioso com a sua consciência. Comece simples. Uma vez por semana, pegue o celular ou um caderno e responda a essas 3 perguntas. Com o tempo, vai perceber que não está apenas revendo o dia, está moldando, em silêncio, a pessoa que deseja se tornar. Assuma esse compromisso de se observar de verdade. Escreva nos comentários: hoje eu reflito sobre meu dia. Não é apenas uma frase, é um ponto de virada, o início de uma vida mais consciente e guiada pela sua própria clareza. 6. Pratique o desapego material e emocional. Pense em algo que você considera indispensável. Pode ser um doce depois do almoço, as horas que passa rolando as redes sociais, ou até aquele hábito de revisar 1000 vezes uma mensagem antes de enviar por medo do julgamento. Talvez seja até um vício que parece inofensivo, como o café em excesso, o cigarro social de fim de semana, ou a necessidade de checar notificações de 5 em 5 minutos. Agora, imagine viver sem isso por alguns dias. De início, parece desconfortável, como se você estivesse abrindo mão da sua felicidade. Mas, na verdade, está treinando uma das maiores liberdades que existem, o poder do autocontrole. O que você chama de conforto pode ser justamente a sua prisão. Quando você se atreve a deixar de lado algo que domina a sua rotina, descobre que é mais forte do que pensava. Você percebe que a vida continua e que você não depende daquilo para ser inteiro. E nesse processo, você se torna alguém capaz de fazer o que a maioria não tem coragem de tentar. Isso vale para coisas simples. Resistir ao doce favorito e perceber que você não depende dele para se sentir bem. Reduzir o tempo nas redes sociais e descobrir que sobra espaço para conversar com alguém ou simplesmente descansar a mente. Ou enfrentar a insegurança que sempre te paralisa, dando um passo mesmo com medo. Mas o desapego não é só material, ele também é emocional. Nos apegamos a sentimentos como medo, autocrítica e insegurança, como se fossem parte de nós. Eles funcionam como pesos invisíveis. Você até sabe que fazem mal, mas carrega assim mesmo. O desafio é soltar esse peso. Cada vez que você age com confiança, apesar da dúvida, cada vez que se recusa a alimentar um pensamento negativo, você está treinando sua mente para ser livre. Sêneca dizia: às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. E coragem é isso, soltar o que não te serve mais, mesmo que doa, mesmo que no começo pareça impossível. Este desafio não é apenas sobre resistir a um hábito, é sobre se libertar das amarras que impedem seu crescimento. É sobre abrir mão do que te prende para abrir espaço ao que pode te transformar.
Quando você faz isso, descobre que muito do que acreditava ser indispensável era, na verdade, um obstáculo ao seu verdadeiro potencial. A prática é simples. Escolha hoje algo que você vai deixar para trás nos próximos dias. Pode ser um hábito como a procrastinação, um excesso como as redes sociais, ou um sentimento como o medo constante. Lembre-se, a sua vida e a sua felicidade não dependem do que você abandona, mas das escolhas conscientes que faz no lugar. E aqui está o ponto. Você não precisa contar ao mundo o que está deixando para trás. Basta que, em silêncio, faça esse compromisso com você mesmo. Porque quando você solta algo que te prende, o espaço que sobra é sempre preenchido por força. Escreva nos comentários apenas: hoje eu libero tudo que me aprisiona. Não é sobre expor o que você escolheu, mas sobre lembrar a si mesmo que está mais livre do que ontem. 7. Assuma o seu poder de capitanear. Quantas vezes você já sentiu que estava vivendo no automático, como se outra pessoa estivesse tomando decisões no seu lugar? É como se o barco da sua vida estivesse sendo conduzido por mãos estranhas e você apenas observando, sem saber para onde vai. Quando não escolhemos com clareza o que ocupará nossa mente e guiará nossos passos, alguém ou alguma coisa escolhe por nós. E, vamos ser honestos, nem sempre essas escolhas têm os nossos melhores interesses em mente. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que precisamos vigiar constantemente o que deixamos entrar em nossa mente. Porque se não fazemos isso, acabamos cedendo espaço para opiniões alheias, expectativas sociais ou até vícios silenciosos que pouco a pouco assumem o comando da nossa vida. E quando isso acontece, vivemos uma história que não é nossa. Capitanear a própria vida é trazer o controle de volta para as suas mãos. É saber o que é realmente importante para você e alinhar suas ações a essas prioridades em silêncio, sem precisar de aplausos ou aprovações externas. Quando você faz isso, suas escolhas deixam de ser reações automáticas e passam a ser decisões conscientes. Um exercício simples para praticar esse poder é a dinâmica do quero e posso. O quero é o seu norte, o destino que você deseja alcançar. O posso são as ações concretas, pequenas e silenciosas, que você pode fazer hoje para se aproximar desse objetivo. O quero mora nos sonhos. O posso mora nas mãos. Sem o posso, o quero continua sendo só um pensamento distante. Mas cada posso é uma remada silenciosa que coloca o barco em movimento. Veja como isso funciona na prática. Na sua saúde, por exemplo, você pode pensar: quero ter mais energia e perder peso. Posso subir 2 andares de escada enquanto todos pegam o elevador. Posso preparar minha própria comida 2 vezes por semana, economizando calorias e dinheiro. Posso recusar a sobremesa depois do almoço, mesmo quando todos à mesa dizem só mais um pedacinho. Posso caminhar 20 minutos depois do jantar, sentindo o corpo agradecer em silêncio. Na sua carreira, se o seu quero é conquistar uma promoção, posso assumir um projeto que ninguém quis, mostrando iniciativa. Posso estudar 30 minutos por dia para melhorar minhas qualificações. Posso bater na porta do chefe e perguntar: o que posso melhorar? Posso trocar 1 hora de distrações por 1 hora de foco total em uma entrega importante. Nos seus relacionamentos. Quero mais proximidade com meu filho. Posso desligar o celular na hora do jantar e olhar nos olhos dele. Posso sentar no chão para montar o brinquedo que ele pediu tantas vezes. Posso perguntar o que foi importante para ele no dia e ouvir de verdade, sem pressa, na sua vida financeira. Quero juntar dinheiro para uma viagem. Posso cozinhar em casa numa sexta à noite em vez de pedir delivery. Posso vender uma roupa ou objeto parado no armário. Posso
Separar uma quantia fixa, mesmo pequena, e deixar crescer mês após mês. Perceba, o quero sonha com o destino, mas é o posso que coloca o barco em movimento. Sem ação, o desejo continua sendo apenas um pensamento, uma ideia, mas com ação, ele se transforma em caminho. Marco Aurélio escreveu em Meditações: pare de falar sobre como uma boa pessoa deve ser e seja uma delas. O mesmo vale para os nossos objetivos. Pare de falar apenas sobre o que deseja e comece a agir como alguém que já vive essa escolha. A prática é clara. Defina hoje um quero e 3 posso para colocar em ação. Faça isso em silêncio, apenas com você mesmo, e observe como sua vida começa a ganhar direção. Se essa lição fez sentido para você, escreva nos comentários: eu sou o capitão da minha vida. Esse gesto simbólico é um lembrete de que, a cada decisão consciente, você retoma o leme e escolhe o rumo da sua própria jornada. E se ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.